O que exatamente é você? Não quem você é, o que você é. Parece uma pergunta simples. Certamente a ciência já teria definido o que é a vida. Não definiu. A fórmula mais próxima que temos vem de 1994. Vida é um sistema químico autossustentável capaz de evoluir. Parece razoável até você testar. Uma chama se sustenta sozinha e reage ao ambiente ao redor, mas ninguém chama o fogo de vivo. Uma mula respira, pensa, sente dor, obviamente viva, mas não consegue se reproduzir. Então, pela definição formal, ela falha. Um vírus destrói essa estrutura sozinho. Fora de uma célula, ele se comporta como um cristal inerte. Dentro de uma célula, assume o controle por completo. Não conseguimos nem resolver a questão de vivo versus não vivo. E toda outra pergunta da biologia repousa sobre essa base não resolvida. Lançamos máquinas a outros mundos em busca de vida, sem concordar sobre o que estamos procurando. E continuamos tentando reproduzir em laboratório o exato instante em que a química pura se transformou em biologia. 7 décadas de tentativas sem resultado algum. E quanto mais de perto você olha, mais estranho fica, porque visto de fora, a vida se comporta exatamente como um contágio, cobrindo cada superfície deste planeta, sofrendo mutações, se espalhando, tomando qualquer recurso que alcance. Alguns cientistas renomados levam a sério a ideia de que algo chegou de além do nosso mundo e infectou este aqui. Cada resposta apenas abre uma pergunta mais profunda, e isso é só o começo. Agora veja o que a física diz sobre você. Seu corpo é formado por aproximadamente 7 octilhões de átomos, principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Os mesmos átomos que existem em um punhado de terra, em ferrugem e em cinzas. Não há nada de especial nos átomos em si, e todos eles obedecem ao mesmo conjunto universal de regras, sendo a maior delas a segunda lei da termodinâmica. Tudo tende à desordem. Objetos se decompõem, o calor escapa, as estruturas se desfazem. A física não reconhece exceção alguma dessa regra, exceto o que está acontecendo dentro de você agora mesmo. Em 1943, o físico Erwin Schrödinger apontou um problema que a ciência da época não sabia responder. Como um punhado comum de átomos ordinários consegue se construir, se sustentar e se reparar enquanto tudo ao redor lentamente se desfaz? Ele transformou essa pergunta em um livro histórico que mais tarde inspirou os pesquisadores que decifraram a estrutura do DNA, mas o livro nunca entregou o mecanismo em si, e ainda não sabemos explicar por que esse arranjo específico de átomos, você, se mantém coeso e funcionando, enquanto os mesmos átomos brutos espalhados sobre uma mesa simplesmente ficam parados. Se esse motor invisível que te organiza se desligasse agora, as ligações que mantêm suas células unidas simplesmente falhariam, e seu corpo desmoronaria de volta à química comum, sem diferença nenhuma do solo sob seus pés. Então, qual é essa força oculta que reverte a desordem dentro de uma célula viva? E por que ela só funciona em matéria biológica, nunca em matéria comum feita dos mesmos átomos? Você pode argumentar que, mesmo sem entender o mecanismo, ainda conseguimos distinguir com segurança o vivo do não vivo quando o vemos. Essa suposição também desmoronou, literalmente se cristalizou, em 1935, quando Wendell Stanley pegou com um vírus vivo e o transformou em um cristal de verdade, estruturalmente idêntico aos cristais de sal de cozinha. Ele isolou o vírus do mosaico do tabaco de uma planta doente, cristalizou-o e o guardou em uma prateleira. Mais tarde, dissolveu esses cristais de volta em líquido e o vírus voltou à ação, ainda capaz de invadir células. Stanley ganhou um prêmio Nobel por isso, mas a pergunta que seu trabalho abriu nunca foi respondida. Um cristal não tem metabolismo algum, é essencialmente uma pedra. E ainda assim, esse material infeccioso ficou parado nesse mesmo estado imóvel, efetivamente pausado, até que as condições mudassem, retomando de onde havia parado. A biologia divide tudo entre vivo e não vivo. Stanley provou que existe uma vasta zona cinzenta que essas duas categorias jamais previram. Seu sistema imunológico procura ameaças rastreando a atividade biológica,
E qualquer coisa que tenha, suspendido completamente sua própria biologia, não emite sinal algum. Um vírus cristalizado é registrado como poeira, atravessando seu sistema de detecção sem disparar um único alarme, porque não tem nada para esconder. Ele só se torna perigoso depois de já ter passado pelo perímetro. Um patógeno adormecido chega a um tecido macio, encontra a umidade e o calor certos, e desperta, espalhando-se, enquanto você permanece plenamente consciente e completamente alheio. Então, o que mais estará nesse espaço entre vivo e não vivo, esperando pelas condições certas para retomar a ação? A próxima camada é ainda pior. O vírus de Stanley, por mais zumbi que fosse, ainda precisava sequestrar uma célula viva. O que acontece quando um invasor não precisa de arquitetura celular alguma e ainda assim consegue derrubar todo o seu sistema? Em 1958, Francis Crick estabeleceu a lei fundadora da biologia molecular. O DNA fabrica RNA e o RNA fabrica proteína, estritamente em uma única direção. As proteínas deveriam ser a linha de chegada, incapazes de se copiar e incapazes de espalhar doenças por conta própria. Então, em 1982, Stanley Prusiner apresentou evidências de que uma proteína poderia fazer exatamente isso. A comunidade científica o rejeitou de imediato. Ele estava certo, e isso lhe rendeu um prêmio Nobel. Conheça o prion, uma proteína dobrada da forma errada. Toda proteína é uma cadeia de aminoácidos torcida em um formato preciso que determina sua função. Um prion assume um formato diferente, quimicamente estável, mas funcionalmente quebrado. E ao colidir com uma proteína corretamente dobrada do mesmo tipo, força essa proteína a também adotar a forma errada. Uma reação em cadeia silenciosa que se espalha pelo tecido, invisível às suas defesas imunológicas. Quando essa cascata atinge o tecido cerebral, a estrutura se desintegra até o cérebro parecer uma esponja. A descontaminação padrão falha diante disso, porque não é possível destruir uma forma através de química. Prions não têm metabolismo para interromper, nem código genético para danificar. Apenas uma dobra que sobrevive a quase tudo que usamos contra qualquer outra ameaça biológica conhecida. Se um sequestro biológico nem sequer exige material genético, o que está realmente movendo o processo? Essa pergunta fica ainda mais sombria quando você olha para o código escrito permanentemente no seu próprio DNA, milhões de anos antes de você existir. Cerca de 8% do seu genoma não é de origem humana, vem de retrovírus antigos que infectaram seus ancestrais evolutivos entre 40 e 100 milhões de anos atrás, invadindo diretamente células reprodutivas e escrevendo sua sequência no código hereditário, de forma permanente. Durante quase todo o século XX, biólogos descartaram isso como lixo genético inerte. Estavam errados. Uma dessas sequências está ativamente ligada na placenta humana, produzindo uma proteína essencial para a interface que permite a passagem de nutrientes da mãe para o feto. Sem ela, o nascimento vivo dos mamíferos não seria fisicamente possível. Você existe porque uma infecção antiga religou permanentemente a biologia reprodutiva dos seus ancestrais. O corpo nunca eliminou essa infecção. Ele construiu seu sistema operacional em torno dela. As sequências mais perigosas permanecem silenciadas por travas moleculares que não são inquebráveis. O dano acumulado ao DNA pressiona essas travas, e se uma delas falha, uma sequência viral parcialmente ativa pode se soltar em um tecido que nunca foi construído para contê-la, o que explica por que a radiação sustentada, como a que astronautas enfrentam em missões longas, é tão preocupante. Nossa história viral permanece invisível para nós, em grande parte, porque ela literalmente se tornou parte de nós. O próximo ponto cego está escondido por um motivo completamente diferente. É uma ameaça construída na mão errada. Levante as duas mãos, componentes idênticos, mas imagens espelhadas, impossíveis de sobrepor uma na outra. As moléculas seguem a mesma regra, chamada de quiralidade. Em 1848, Louis Pasteur percebeu algo que ainda assombra a biologia.
A vida fez uma escolha universal e exclusiva. Todo aminoácido em toda proteína de todo organismo vivo neste planeta é canhoto. As versões espelhadas, destras, são quimicamente idênticas, apenas geometricamente invertidas, e por razões ainda desconhecidas, a biologia as exclui por completo. Pense no seu sistema imunológico como uma luva canhota muito específica. Uma molécula destra simplesmente não encaixa e é escaneada sem que o padrão jamais seja reconhecido, não marcada como ameaça nem como nutriente, apenas processada como ruído de fundo. Se um composto destro se aloja no seu tecido, ele não é decomposto nem eliminado. Se acumula, e o alarme que deveria dizer ao seu corpo para eliminar material estranho nunca dispara. Há cerca de 4 bilhões de anos, a vida tomou uma única decisão geométrica, criando um ponto cego permanente que abrange metade de todas as estruturas moleculares possíveis existentes. Em novembro de 2024, 38 cientistas publicaram um alerta contundente descrevendo o que acontece quando algo entra diretamente nesse ponto cego, de uma só vez. O assunto: vida espelhada. Usar essa geometria invisível para construir um micro-organismo funcional, o inverso geométrico completo de tudo que já existiu na Terra. Os autores afirmaram claramente que construir tais organismos está tecnicamente ao alcance em um futuro próximo e que, uma vez existindo, seriam essencialmente impossíveis de conter. Uma bactéria espelhada ainda precisa se alimentar e compete com a vida comum pelas mesmas matérias-primas, que não têm lateralidade própria, mas não apresenta nenhum marcador de superfície que suas defesas celulares estejam calibradas para detectar. Ela cai completamente fora do vocabulário que seu corpo usa para interpretar a realidade, então se multiplica sem controle. Os cientistas não chamaram a vida espelhada apenas de perigosa, chamaram-na de incontível, já que todo antídoto médico já desenvolvido opera estritamente dentro da nossa própria lateralidade molecular. Uma vez cruzada essa linha, não há maneira conhecida de desfazê-la, enquanto a vida espelhada sintética continua sendo um risco futuro, confinado a laboratórios. Uma ameaça muito diferente vem correndo há 1 bilhão de anos, selada sob nossos pés. A massa total de organismos vivos no subsolo supera a massa combinada de todo ser humano, animal, planta e inseto na superfície, e não por uma margem pequena. Dados de perfuração encontraram vida microbiana se estendendo a até 5 quilômetros dentro de rocha sólida. Alguns organismos tão lentos que uma única divisão celular pode ocorrer apenas uma vez a cada poucos milhares de anos. A Terra, na prática, abriga duas biosferas, a fina película que estudamos, e um sistema muito maior por baixo dela, operando sob regras diferentes e quase totalmente inexplorado. Operações modernas de perfuração profunda estão ativamente rompendo formações seladas há milhões de anos, expondo organismos sem histórico evolutivo algum de contato com a biologia da superfície e expondo a superfície a tudo que estava selado lá embaixo. Essas condições esmagadoras apontam para onde a vida provavelmente se originou, não em uma poça morna e ensolarada, mas no fundo do oceano, onde a pressão chega a cerca de 300 vezes os níveis da superfície e a água perto de certas falhas vulcânicas ultrapassa 400 graus Celsius sem ferver. Em 1977, um submersível encontrou ecossistemas prósperos ao redor de fontes hidrotermais, funcionando por quimiossíntese, bactérias se alimentando diretamente da energia química bruta do planeta, através do mesmo tipo de gradiente elétrico que hoje alimenta cada célula do seu corpo. A origem da vida não foi um evento único. É um motor que ainda funciona em centenas de locais no fundo do oceano, selado sob câmaras de rocha que a perfuração em alto mar está apenas começando a perturbar. E o oceano aberto não é uma barreira. É uma rede que conecta cada bacia oceânica do planeta. O próximo problema não tem a ver com sobrevivência extrema. Tem a ver com formas de vida às quais estamos atualmente cegos, simplesmente porque todo instrumento que construímos só detecta o que já conhecemos. Nossas ferramentas não detectam vida, detectam familiaridade. Em 2005,
Paul Davies articulou formalmente essa lacuna. Se a vida surgiu mais de uma vez na Terra, usando um alfabeto químico diferente, seus descendentes poderiam estar bem diante de nós, e todo o laboratório do planeta falharia sistematicamente em percebê-los. Ele chamou isso de biosfera sombra. Um organismo sombra construído a partir de aminoácidos espelhados simplesmente morreria de fome em uma placa de laboratório padrão, ajustada para nossa bioquímica, e escanear algo com química desconhecida não dispara alarme algum. O instrumento apenas registra o resultado como ruído. Toda amostra de solo, água e ar já coletada passou por filtros projetados para descartar qualquer coisa que não se pareça com a biologia familiar. Por décadas, a ciência tratou "isso não existe", e nossos instrumentos não foram construídos para detectar isso, como afirmações intercambiáveis. Elas não são a mesma coisa. Enquanto nos perguntamos o que pode estar escondido nessa biosfera sombra ao nosso lado, outra ameaça completamente alienígena está despertando do gelo. O permafrost não é um cemitério, é um freezer. Em 2014, pesquisadores extraíram um vírus do permafrost siberiano selado havia 30 mil anos, e uma vez descongelado, ele retomou imediatamente o sequestro de células, funcionalmente idêntico ao dia em que foi congelado. Camadas mais profundas guardam material congelado milhões de anos antes da existência dos mamíferos modernos, sem nenhum histórico evolutivo compartilhado com nossos sistemas imunológicos. Vastas extensões do território ártico estão descongelando ativamente agora mesmo, e material selado por milênios está sendo levado a rios e oceanos. E a maior parte da discussão pública foca em metano e carbono, quase nunca no arquivo biológico antigo despertando junto com ele. O que o gelo preserva pelo congelamento, suas próprias células preservam por algo mais estranho ainda: um fóssil totalmente operacional, funcionando dentro de você agora mesmo. Antes do DNA, antes das proteínas, existia o RNA, a única molécula conhecida capaz de armazenar informação genética e funcionar fisicamente como uma máquina ao mesmo tempo. O ribossomo, a fábrica microscópica que monta cada proteína do seu corpo, é fundamentalmente um catalisador antigo baseado em RNA, um fóssil vivo da primeiríssima molécula autorreplicante. E, como evoluiu bilhões de anos antes de existirem ameaças biológicas complexas, ele carrega verificação zero embutida. Um fragmento autorreplicante de RNA estranho que chega ao seu tecido pulmonar não tem suas credenciais checadas. Seus ribossomos simplesmente leem o código e começam a construí-lo, sequestrados para fabricar cópias de algo interessado apenas em sua própria replicação. Esse fragmento nem precisa chegar totalmente montado. Seus precursores se agrupam naturalmente em superfícies minerais comuns, presentes no solo comum e na poeira do ar. A fábrica mais antiga dentro do seu corpo fabricará cegamente qualquer coisa que lhe for entregue. Essa mesma confiança cega foi exatamente o que mãos humanas exploraram diretamente, em laboratório, há menos de uma década. Em março de 2016, Craig Venter e sua equipe publicaram um artigo descrevendo um organismo sintético construído ao reduzir uma bactéria conhecida ao genoma mínimo necessário para sustentar a vida. Apenas 473 genes. Ele vive, se divide, passa seu genoma adiante. Desses genes, exatamente 149 têm função completamente desconhecida. Reduzimos a vida ao seu mínimo absoluto e ainda não entendemos um terço desse código. Toda bactéria natural existe dentro de um vasto sistema ecológico de equilíbrio entre predadores e competidores que coevoluíram ao longo de milhões de anos. Esse organismo existe completamente fora dessa teia, sem relação ecológica alguma. Se a contenção falhasse, estaríamos liberando algo que nenhum ecossistema jamais encontrou, em todo o ecossistema ao mesmo tempo, com comportamento imprevisível, porque um terço de suas próprias instruções produz resultados desconhecidos. Enquanto nos preocupamos com organismos sintéticos escapando de um laboratório, o próximo limiar se move completamente para fora do nosso planeta, provando que a fronteira entre a biologia da Terra e tudo além dela
é muito mais porosa do que supunhamos. Em 2007, pesquisadores enviaram tardígrados ao espaço aberto e sem proteção por 10 dias, e os animais voltaram vivos e produziram descendentes viáveis, estabelecendo que um organismo dentro de uma rocha ejetada poderia plausivelmente sobreviver às forças, ao vácuo e à reentrada envolvidos em viajar entre planetas vizinhos. Um intercâmbio que ocorre entre a Terra e Marte há cerca de 4 bilhões de anos. Em 1996, pesquisadores publicaram uma análise de um meteorito marciano contendo estruturas consistentes com uma possível origem biológica. A reação foi imediata e global, e a questão nunca foi oficialmente resolvida, já que esse meteorito permanece em uma coleção de museu, estudado abertamente por décadas, sem que jamais tenha sido estabelecida uma linha de base estéril antes do início da coleta das amostras. O risco não está apenas no que pode chegar de outro lugar. Um astronauta que passou um ano a bordo de uma estação orbital teve cerca de 7% de sua expressão gênica permanentemente alterada após o retorno, contra um gêmeo idêntico em solo que não mostrou nenhuma alteração, porque a radiação do espaço profundo fratura o DNA em locais aleatórios, incluindo aqueles que regulam a supressão daquelas sequências virais antigas enterradas no seu genoma. Fred Hoyle certa vez calculou a probabilidade de uma enzima funcional se montar puramente por acaso, chegando a um valor matematicamente indistinguível de impossível. Ele concluiu, junto com Chandra Wickramasinghe, que a vida não se originou na Terra, que ela chegou semeada por material que o universo vem distribuindo através de cometas e poeira interestelar por bilhões de anos, o que significa que o que semeou este planeta muito provavelmente semeou incontáveis outros também. Hoyle encontrou uma restrição separada anos antes ao calcular estados de ressonância nuclear dentro da fusão estelar. O carbono 12 ressoa em um valor surpreendentemente preciso, e sem ele, o carbono não se forma dentro das estrelas. A química orgânica não existe e a vida se torna impossível em qualquer lugar do universo. Desvia esse valor em apenas 4% e o carbono desaparece por completo. Hoyle declarou publicamente que um universo produzindo essa ressonância por acidente lhe parecia um universo deliberadamente organizado. E mesmo com esse ajuste fino, a vida depende de um elemento não renovável, sem o qual não pode sobreviver: o fósforo, essencial para o DNA, o RNA e a molécula que transfere energia dentro de cada célula, sem substituto e com um estoque finito que estimativas atuais colocam entre 50 e 400 anos de reservas. Robin Hanson apresentou um argumento influente em 1998. Se o universo é antigo, vasto e governado por uma química que produz vida onde quer que as condições permitam, o céu deveria estar cheio de sinais detectáveis. Não está. Algo aparentemente está eliminando civilizações antes que se tornem visíveis, e ele chamou isso de grande filtro. Situado atrás de nós, algum passo improvável que já superamos, ou à nossa frente, ainda pela espera. Nick Bostrom certa vez disse que descobrir vida microbiana em Marte seria na verdade uma notícia terrível para a humanidade. Não porque micróbios marcianos sejam perigosos, mas porque significaria que a vida se origina facilmente, o que significaria que o filtro não está atrás de nós. Ainda está à frente. Ainda está chegando. Por trás de tudo isso, existe um problema que ninguém resolveu. Qualquer sistema capaz de se reproduzir precisa conter uma descrição completa e legível de si mesmo, e precisa copiar essa descrição adiante. A vida faz isso através do DNA, o genoma como descrição, a maquinaria celular como leitora e copiadora. Mas a descrição nunca explica sua própria origem, já que o primeiro sistema autorreplicante precisava de uma descrição de si mesmo antes mesmo de existir para escrevê-la. John von Neumann identificou isso como o problema fundamental nos anos 40 e continua sendo, mesmo agora que estamos reescrevendo essa descrição nós mesmos, mais rápido do que conseguimos ler as consequências. Em novembro de 2018,
um pesquisador anunciou que havia produzido as primeiras crianças humanas com edição genética, usando CRISPR para modificar embriões antes da implantação. As edições não intencionais em outros pontos do genoma nunca foram totalmente caracterizadas. Essas crianças existem hoje e as edições passarão para seus próprios filhos. Alteramos a linhagem germinativa humana antes de conseguirmos ler completamente as consequências, com uma ferramenta que corta em locais para os quais não foi direcionada, o que nos traz de volta ao ponto de partida. A definição de trabalho da vida, adotada em 1994, descreve-a como um sistema químico autossustentável, capaz de evolução darwiniana. O fogo é autossustentável e químico. Um vírus de computador evolui sob pressão seletiva. Uma mula é inequivocamente viva e não satisfaz nenhuma das duas condições. Essa definição nunca foi substituída simplesmente porque nada melhor foi produzido. Pesquisadores que compilaram o histórico completo dessa tentativa descobriram que toda a definição proposta ao longo de aproximadamente 150 anos de biologia falha sob a pressão de pelo menos um contra-exemplo genuíno. O campo nunca convergiu para uma solução, apenas documentou o fracasso. Isso não é uma lacuna esperando para ser preenchida. É um problema estrutural embutido na própria pergunta, porque a vida é a própria coisa que está definindo, e o instrumento de medição e o objeto medido são um único e mesmo sistema. Você esteve vivo em cada segundo da sua existência e ainda não entende completamente o que isso significa fisicamente. Algo está ativamente mantendo a ordem local improvável do seu corpo contra a pressão termodinâmica implacável de todo o seu universo. E esse algo não tem explicação física completa. Ele tem feito isso sem sua consciência ou consentimento durante toda a sua existência, e eventualmente vai parar, e você não saberá exatamente por quê. Assim como a ciência não sabe exatamente como tudo começou. A coisa mais perturbadora em toda a biologia não é nenhuma ameaça específica descrita aqui. É que o próprio sistema que mantém você vivo é algo que nunca conseguimos descrever por completo, apesar de 150 anos tentando. O que exigiria um relato verdadeiramente completo da vida que a ciência atual ainda não tem? E o que significa construir medicina e biossegurança sobre uma base que ainda não consegue definir aquilo que deveria proteger